Bom dia a todos, a todas, os que nos assistem pela TV Câmara, redes sociais. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, até para não perder o embalo da fala do vereador Ramon, retomar aqui em poucos minutos a questão que levantei ontem sobre a utilização da Avenida Júlio de Castilhos como corredor de ônibus. E por que retomo o assunto? Por conta, tive a oportunidade de ser prestigiado pelo Leuvé, né, que colocou lá a matéria que a Câmara produziu, e agradeço a assessoria de comunicação da Câmara, e passei meu tempo lendo os comentários. Confesso que não achei que o assunto ia render tanto, né? Tinha lá, pelo menos ontem à noite, tinha em torno de 300 curtidas e tinha lá em torno de 300 comentários. Alguns comentários, vereador Cristiano, até interessantes do ponto de vista de contribuições, né? Sobre uma eventual utilização da Júlio de Castilhos. E por que eu sempre refiro a Júlio de Castilhos? Se eu não me engano, à época, no início do governo, primeiro governo Sartori, foram trazidos à cidade técnicos, e pena que o Juliano já saiu, o Juliano acompanhou muito isso, técnicos de primeiro escalão com relação à questão de planejamento urbano, né? Se não me engano, era o ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, que é, sem dúvida nenhuma, um urbanista conhecido no mundo inteiro. E também vieram para cá técnicos da cidade de Medellín, que é um modelo muito utilizado, muito copiado, né? Vários técnicos de Caxias foram a Medellín para conhecer a questão das soluções para o transporte coletivo. E, ao passar de helicóptero por cima da cidade, o senhor Jaime Lerner, me perdoem se não foi ele, ou foi um outro grande urbanista, teria dito o seguinte: por que é que vocês estão preocupados, se você já tem a solução que está aqui logo abaixo? A Júlio de Castilhos começa lá na BR-116, ela atravessa toda a cidade, ela não tem aclives muito fortes, portanto os ônibus podem transitar sem problema nenhum, e liga lá com a perimetral, que liga com a Estação Floresta. Então, utilizando a Júlio de Castilhos como corredor de ônibus, que já foi, eu insisto em dizer, a Júlio sempre foi o corredor de ônibus original da cidade. Transferindo uma boa parcela desses ônibus que fazem essa ligação Floresta-Imigrante, tu retira um grande número de ônibus dos corredores da Sinimbu, da Bento, da Pinheiro, né? E aí sim tu pode dialogar com a questão da conversão à direita. Quando, ao contrário, se tu tranca a conversão à direita, de fato tem um problema para se resolver, que é as pessoas acessarem a esquerda, entrarem na Júlio e voltarem para a transversal que atravessa, né, ou a Sinimbu, ou a Pinheiro, ou a Bento. É uma solução difícil, mas se o município entende como prioridade a questão do transporte coletivo, e aí tem que se buscar soluções nesse sentido. Eu vejo, por exemplo, o paradão da Pinheiro, ali próximo do IPAM, atrás do Hospital Pompeia. A partir do momento que se botou aquele paradão ali, virou um grande ponto de comércio. Aonde tu coloca ônibus, onde tu bota parada de ônibus, vira um atrativo de comércio, dá vida à cidade, né? Dá vida. Eu lembro da Júlio, onde as principais lojas de Caxias estavam onde? Na Júlio, por conta de que os ônibus transitavam ali. Então tu devolve vida para a Júlio, que hoje ela não tem mais. Né? Hoje ela não tem mais. Os boizinhos que gostam de passear a 20 por hora na Júlio, à noite ou no fim de semana. É uma coisa muito romântica, né? Temos que dar solução para os problemas, né? E aí estava comentando sobre os comentários da rede social.
Meu Deus do céu, ali eu só não fui chamado de tanso, né? Menos mal que eles me acham muito esperto, né? Esse cara é um avião, é uma amadora, não sei o quê, né? Vou lhe pedir uma parte. Imbecil desses que ocupa as redes sociais para atacar não só a mim, todos os vereadores, né? Valem para ambos os lados, né? Isso é um grande Grenal, né? É um grande Grenal, esse bando de imbecis, é esse o termo que a gente pode utilizar para agradar essa gente, esse bando de imbecis, né? Vão olhar a minha folha de serviços prestados a essa cidade. Vão olhar a minha folha de serviços prestadas a essa cidade, né? Eu posso enumerar aqui, ficar 2 horas aqui numerando contribuições minhas para essa cidade como secretário e principalmente nessa casa. E principalmente nessa casa. Posso enumerar aqui, nesses anos todos, fui relator dos principais projetos que discutiam a questão do planejamento e uso do solo nessa cidade, plano diretor, lei de parcelamento, lei de águas, lei de condomínios. Tá? À frente de aqui como vereador também, isso é uma coisa que eu muito me orgulho, vereador, meu presidente da Comissão do Meio Ambiente, junto com a saudosa vereadora Geni, criamos o Parque do Mato Sartório, o Parque São Vito, que é uma maravilha, que a cidade ainda não descobriu, mais de 20 hectares de mata nativa, mata atlântica preservada, ali atrás do Shopping Guatemi, do outro lado. O Parque dos Pinheiros, o Parque Cruzeiro do Sul, foram leis minhas nesta casa. À frente do SAMAI, concluí as obras do Sistema Marrecas, botei em funcionamento o Sistema Marrecas no governo Alceu. À frente do SAMAI, aprovamos nessa casa o Plano Diretor de Esgotos, que trabalhamos. Tive a honra de inaugurar pelo menos 2 das 10 estações de tratamento de esgoto, que hoje possibilitam Caxias tratar até 80% do seu esgoto. Então, à frente da Secretaria de Obras, tomei a iniciativa no governo Sartori de construir o primeiro piscinão. Iniciei nessa casa a luta pela Maesa. Então, quando um imbecil desses que me ataca numa rede social dizem qual o serviço que eu prestei a Caxias, vá se informar, o débil mental, né? Vá se informar. Uma parte, vereador. Então, esse desabafo faço aqui, porque, de fato, quero agradecer às pessoas que, ao se colocar uma proposta séria, uma proposta que dialoga com a solução dos problemas do trânsito na cidade, não se parte, né, para esse tipo de ofensa, e se parte para baixaria, né, para baixaria. Então, nesse sentido, eu vou continuar insistindo, menos mal que a direita e a esquerda aqui parece que se acertaram, eu e o vereador Ramon, de entendermos que a Júlio de Castilhos, de fato, é uma alternativa que tem que ser estudada e tem que ser pensada. Perdão, quem me pediu uma parte? Vereador Cláudio. O senhor sabe que, primeiro, queria me solidarizar com o senhor, todo mundo aqui sabe o quanto eu tenho defendido que nós não podemos ficar olhando essas situações, mas eu acredito, vereador Friso, que tem uma culpa concorrente da nossa parte também, porque nós somos ofendidos, lemos os comentários, reclamamos dos comentários e nada fazemos. Esse é o problema. Eu tive a oportunidade de conversar com a vereadora Andressa no sábado, salvo o melhor juízo, estive visitando o secretário do Meio Ambiente. Tinha 2 cachorros lá, peguei eles para pedir para adotar. Os 2 cachorros foram adotados, um pela minha sogra, e vieram me xingar que eu sou um hipócrita aproveitador, porque eu peguei um cachorro para adotar. Agora eu vou dar 5 minutos na frente do magistrado para que a pessoa prove que eu sou um hipócrita e aproveitador, senão ela vai ter que me indenizar. É simples. Nas minhas postagens, quando eu assumi aqui, era 30 pessoas me xingando. Daí eu processei as 30, apareceu mais 10. Daí eu processei as 10, daí apareceu 5. Daí eu processei as 5, agora sobrou uma. Ou a gente começa a exigir o mínimo de respeito, ou a gente vai manter essa conduta de todos. Tem que ser uma conduta comum nossa. Porque se o senhor ofendesse alguém, tenho certeza que imediatamente a pessoa lhe processaria. A gente não pode normalizar que as pessoas nos ofendam. Obrigado. Obrigado, vereador Cláudio. Você está correto, mas, de fato, quando tem uma postagem, 300 pessoas fazendo comentários e 50
partem para a baixaria, né? Não vou perder mais tempo da minha vida, vereador Cláudio. Lhe admiro, mas não vou mais perder tempo da minha vida dando vazão para esse bando de imbecis aí. Para concluir, vereador Frício. E me permite prosseguir em declaração de líder, senhor presidente? Segue em declaração Uma de líder parte, vereador. da bancada do PSB, vereador Eloy Frício. Mas o assunto que eu gostaria mesmo de comentar, perdão, a parte ainda sobre o mesmo assunto de alguém? Não? Perdão, vereador. Não, o vereador Eloy Frício, eu tenho que te parabenizar sempre, até pela tua experiência, pelo teu conhecimento na cidade. E eu sou solidário à sua pessoa e acredito que seja um dos vereadores que mais... É o vereador que mais conhece a cidade e muito mais que muitas pessoas, e contribuiu muito. Só que pelo tempo que se passa e pelas decisões, pela coragem de tomar posições, sim ou não, acaba tendo algumas restrições com o decorrer do tempo, desgaste. E lhe acompanho, vereador, na questão dos imbecis, da jaguarada que se instalou nessas redes sociais, principalmente aqueles que não colocam a cara. Nós, pelo menos, temos posições e colocamos nossas opiniões. Agora tem uma jaguarada que se esconde em perfis falsos, provavelmente a mando de alguém, e fora também tem uma meia dúzia de candidato que não se elegeu, com uma dor de cotovelo dos vereadores que estão aqui, seja de direita, de esquerda, de centro, o que for, que estão lá toda hora, parece aquelas galinhas ciscando. Então, tem que te parabenizar, Eloy. A gente tem que ouvir muito desaforo, mas quem trabalha, segue firme, fazendo o melhor possível, e o resto que fique cacarejando. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Muito bom, vereador. Pois não, vereador Fantinel. Vereador Frício, eu queria parabenizar aí a sua experiência e a colocação que o senhor colocou ali. E queria contribuir, eu acho que faz parte, né, do debate, na questão que o senhor fez o comentário da Júlio de Castilhos, né? Cada um tem a sua opinião, cada um vê da sua maneira. Eu veria a Júlio de Castilhos uma via que poderia ter o bondinho que faz a travessia, né? A gente poderia colocar os bondinhos na área central da Júlio e deixar um espaço maior nas laterais para o povo poder caminhar, né? Um passeio maior para as pessoas visitar as lojas, poder caminhar. Eu acho que esse seria o melhor, e acabar com o trânsito de veículos na Júlio, porque não tem necessidade, né? Teria muito mais serventia para o povo e para a própria cidade e para o comércio, para as lojas, né? Se tivesse os bondinhos para cima e para baixo ali e não tivesse mais o trânsito de veículos. Só queria contribuir com o senhor nessa... Obrigado, vereador. É exatamente nesse sentido que eu trago a discussão ao aproveitamento da Júlio, para que efetivamente a Secretaria faça um estudo de aproveitamento. Tem muitas alternativas que podem ser usadas. O business rápido, né, que é o que já foi adotado, por exemplo, na cidade de Sobral, agora tu tem no Rio de Janeiro, né, de aproveitamento. Então, imagina tu estabelecer um corredor específico de transporte de passageiros da Estação Imigrante até a Estação Floresta, quantos ônibus tu tira da Sinimbu e da Bento, né? Vereador Juliana? Vereador Eloy, parabéns pelo tema. É que, infelizmente, a rede social, como o senhor disse, atrás de um celular, atrás do notebook, enfim, de um tablet, são tudo machão. Na frente do cara são uns cordeirinhos. É impressionante. E mais que me chama a atenção, você entra no perfil desses que se dizem cidadão, você olha, são apoiadores de A ou B, políticos, né? E daí eu não sei se são amando, como é que é, vão lá chutar o balde. E essa semana, até por coincidência, sexta-feira passada, o meu assessor comunitário lá, estava chegando lá no escritório do qual ele administra, lá na minha residência, lá eu tenho meu projeto, daí onde ele atende ao público em geral. Ele, por obras do acaso, um cidadão, né, lá da comunidade dele, foi levar ele lá no onde que ele trabalha, e por coincidência eu estava saindo para vir para a Câmara trabalhar, um dos meus críticos de plantão que usei nas redes sociais chegou lá para largar meu assessor. E aí, vereador Juliano, tudo bem? Eu na cara dele. Você que é o crítico de plantão, que anda me criticando, agora vem puxar o saco na minha frente. Pegou, virou as costas, largou a caminhonetinha dele e vazou. Pessoa sem caráter, né? Se quer, vem me bajular ainda.
Então, assim, ó, é o nível de hipocrisia que tem na sociedade. Obrigado, Isso que me chama a atenção. Mas, enfim, ainda bem, né, que o senhor não está aqui por acaso, vereadora, porque alguém elegeu. Então, temos que dar atenção para essas pessoas que admiram o trabalho, independente de qual é o vereador dessa casa, que de fato estamos trabalhando aí para a população caxiense, Serra Gaúcha, enfim. Obrigado, vereador. E fecha esse assunto registrando a minha solidariedade à deputada Denise Pessoa. Se alguém que puxou essa luta da Universidade Federal e tem muitos méritos, sem dúvida nenhuma, a deputada Denise. Estava olhando os comentários sobre a matéria da entrevista dela, acho que na Rádio Gaúcha, se não me engano. E ali também o bando de imbecis abriram as portas do inferno, né, contra a coitada da deputada. Coitada não, ela tem muito caráter, sabe se defender. Mas essa luta da Universidade Federal da Serra Gaúcha, que é uma luta de todos nós, ela não é uma luta só da Denise, né? Vamos torcer que se resolvam esses problemas com a URGS, né, do ponto de vista de que venha efetivamente a universidade para cá, mas, ao mesmo tempo que está todo mundo empenhado nessa briga, nessa luta, e eu sei, e todo mundo sabe do esforço que a deputada Denise tem feito do ponto de vista de que isso aconteça, né, e das promessas que foram feitas e dos anúncios que foram feitos, mas também não se pode partir para essa baixaria nas redes sociais, né? E ali, se eu fui acusado de algumas coisas com relação a essa questão da Júlio, né? Ouvi que as questões são muito mais ofensivas, inclusive a deputada Denise. Então, minha solidariedade à deputada Denise, e estamos juntos, estamos fechados, acho a cidade inteira está fechada, pelo menos os cidadãos de bem, vamos usar o termo aqui, os cidadãos de bens com essa luta. E eu gostaria também de registrar, vereador Cristiano, uma ação que o município vem fazendo que eu acho que todos nós estamos torcendo para que tenha um final feliz, que é o fato da Infraero assumir o nosso aeroporto e assumir, quem sabe, a construção do futuro aeroporto, né? Estamos na torcida, cumprimentos ao prefeito, ao vice-prefeito, a todas as pessoas que estão se envolvendo nessa discussão com a Infraero, porque, sem dúvida nenhuma, a partir das privatizações que aconteceram dos grandes aeroportos nacionais, a Infraero, que tem uma superestrutura, ela ficou basicamente tocando aí o aeroporto de Congonhas, se eu não me engano, e o aeroporto Santos Dumont. E o programa criado lá no governo Dilma de fortalecer a aviação regional foi muito pouco implementado, e isso seria uma competência da Infraero. Então, a partir da criação da Agência Nacional de Aviação, a ANAC, a Infraero, com os fundos que são revertidos em razão das privatizações que aconteceram para a aviação regional, tem que ser usados. Por isso que foram destinados lá atrás 200 milhões para a construção do nosso aeroporto de Vila Oliva. E ninguém melhor com competência, com expertise para tocar o aeroporto, o futuro aeroporto de Vila Oliva, e mesmo nosso aeroporto aqui, do que a Infraero. Então, na torcida aqui, no sentido de que isso aconteça, e foi muito bom ver participando dessas discussões meu querido amigo Milton Zoanassi, que já foi secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul e hoje assessora a Infraero, né, algum cargo lá de confiança lá na Infraero, e esteve presente aqui com a direção da Infraero na audiência com o prefeito Adilocos ou com o vice-nesp. Então, na torcida que isso efetivamente aconteça. Quanto tempo ainda tem, meu presidente? 1 minuto? E 1 minuto, um pequeno comentário. Acho que todos nós ontem ficamos acompanhando os depoimentos que aconteciam no Congresso Nacional, lá no Supremo, e aí não tive como, vereador Estela, não me lembrar de uma situação que na Itália, o vereador Fantinel, que já morou por lá, se chama de ópera bufa. Uma grande comédia, né? Nenhum compromisso com a verdade.
nenhum compromisso com a verdade. Vamos falar do presidente Bolsonaro. Chegou a convidar o ministro para ser vice dele. É a própria ópera bufa. É a própria ópera bufa. O corajoso da Avenida Paulista, que chamava o ministro de canalha, estava lá ontem convidando o ministro para ser vice dele. Eu digo, é a hipocrisia no mais alto percentual, no mais alto grau. E concluo, senhor presidente, espero que se faça justiça para aqueles que tentaram dar o golpe na democracia nesse país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eloy Frisso. Com a palavra...